E é isso aí, gente, já estamos de volta, né? E olha quem está aqui, Sindicato de Servidores Públicos Municipais. A Cá já olha para mim rindo, né? Que a gente vai falar de coisa séria, mas a gente já está rindo aqui para não chorar, né, cara? Infelizmente, né? Sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês. Você falou que vai me passar uma informação em primeira mão. Eu gosto disso, hein? Bom dia a todos, bom dia, telespectadores. A gente agradece o espaço mais uma vez. E sexta-feira a gente teve a assembleia, né? Era uma assembleia de esclarecimento, de prestação de contas. Não era uma assembleia de debate, de discussão aberta para a plenária, era apenas esclarecimento. E aí a gente não conseguiu esclarecer o que, de fato, a gente esperava, né? A Andréia foi na assembleia. Nitidamente você vê que ela não está bem de saúde ainda, né? E, em função do que ela vem passando. E a gente não conseguiu esclarecer. Para a gente ficou nítido, ali tinham dois grupos. O que foi realmente para saber do que está acontecendo, que é um direito deles, por isso a gente não foi a nenhuma mídia, a gente queria primeiro conversar com os servidores. E os que foram ali já condenando todo esse áudio que apareceu aí, né? Um pedaço de uma fala. Então, assim, primeiro, Anderson, a gente escolheu a TV Diário pela sua responsabilidade, a responsabilidade com que vocês trataram esse assunto. E nós viemos explicar o áudio e todos esses fatos. Esse áudio, assim que a Andréia saiu, nós fomos chamados, nós três, mais a doutora Ana Paula, que era advogada antiga do sindicato, nós fomos chamados por eles para que contassem para a gente esse fato. Então, é óbvio que, a primeiro momento, quando você escuta, você se assusta. Mas é importante que se diga que isso ali é um recorte. É um recorte, aquilo é um pedaço. Conversa, isso, né? Aquilo é um pedaço. E naquela conversa que a gente teve ali, tem muito mais coisa, né? Foi passado para a gente que existia essa diferença de 131 mil que todo mundo está falando. A gente, nós três, a gente não tinha acesso à prestação de contas. Quem fazia era o auxiliar administrativo. Então, a gente não tinha acesso a essa prestação de contas. E quando o problema não é seu, você, de fato, não se preocupa, né? A gente sempre trouxe recibo, a gente sempre usou nota para tudo. A Andréia sempre cobrou muito essa questão de nota da gente. E quando vinha alguma coisa errada na nota, a gente pagava do nosso bolso. Então, a prestação de contas era uma coisa que, para a gente, não era minha pasta era da educação, a dele de serviço público, a dele jurídico. Então, a gente não se preocupava. Quando vieram passar isso para a gente, foi uma questão que eu me assustei muito, né? Como é que eu vou justificar esse valor? E a primeira coisa que eu disse naquele momento foi: ela não pode ter feito isso comigo. Ela não pode ter deixado esse valor sem me falar nada e me dar o direito de dizer: não, eu quero compartilhar dessa diferença com você ou não. E nós ficamos muito chateados naquele primeiro momento. E na conversa, eu falei com o Robinho e eu disse: Robinho, nós vamos fazer o seguinte: amanhã nós vamos lá na casa de Andréia, que ela já tinha começado a ficar de cama, e vamos esclarecer isso. E se isso de fato existir, eu vou falar para ela: ou você renuncia, ou você se aposenta, você sai, porque vai cair na conta de nós três. E fui falando aquilo tudo que está ali no áudio. E tem muito mais, porque eu falo do tesoureiro, que é uma pessoa íntegra, que a gente conhece, que também não participava, mas ele é que assina o cheque, né? Tem o conselho fiscal, várias outras questões. E assim nós fizemos. Nós fomos à casa de Andréia. Só que aquele áudio ali, tinham 4 pessoas naquela sala, nós 3, que quando eu falo dos 3, eu estou falando de nós 3. A Andréia não estava naquela sala, estávamos nós 3 e a doutora Ana Paula. E aí saiu aquele pedaço que parece que eu estou falando com o André, que ele foi cortado exatamente para induzir, que a interpretação, você sabe, é livre. Se você solta um áudio, eu posso entender do jeito que eu quiser. Claramente foi editado com esse fim. Ele foi editado, parece que eu estou falando com ela. Quem conhece a Andréia sabe que ela não ficaria naquele áudio calada naquele momento eu falando. Mas, enfim, ele saiu. Foi uma questão que a gente preservou dentro do sindicato por envolver outras pessoas e a gente ir procurar saber. Eu não gosto de falar daquilo que eu não sei. E não gosto de condenar sem, de fato, saber se é verdade. Se fosse verdade, a gente teria levado para a Assembleia, ela teria que fazer renúncia, ela teria que devolver o dinheiro. Seriam outras questões.
Mas, a primeiro momento, a gente foi procurar saber o que tinha acontecido. E fomos, eu e Robinho, nós fomos até a casa dela, conversamos com ela. Ela passou para a gente algumas questões que nós fomos, para a gente começar a saber de onde saiu aquela diferença. Essa diferença existiu, num dado momento, existiu sim. Por quê? Em 2015, você vai lembrar que nós passamos, a Andréia deu cesta básica, nós não éramos ainda do sindicato, nem eu nem Chico. A gente fez parte da comissão de greve, então a gente acompanhou o final do ano, né? Aquele movimento todo de final de ano. Robinho já faz parte da outra gestão. E nós fomos, Andréia deu muita cesta básica, Andréia pagou aluguel de servidor, Andréia pagou conta de luz, Andréia comprou muito remédio. A gente noticiou isso aqui, inclusive. Né? Isso tudo foi noticiado. Claro. E no momento de confusão, muitas dessas coisas, você espera que a pessoa traga a nota. E a pessoa não trouxe. Esse foi um dos erros dela, com o coração grande, de a gente não conseguir reaver essas notas. E ela achou que ela ia pedir às pessoas, as pessoas iam trazer, e isso foi passando, o tempo foi passando. De lá para cá, o sindicato não teve mais sossego. A gente passou o tempo inteiro em luta, em greve, em manifestação, e dando cesta básica, e comprando remédio. Isso não parou de 2015 até ano passado, praticamente. Pelo contrário, acabou se agravando, né? Acabou se agravando. A coisa começou a se intensificar. Nós fomos descobrir, ela fez empréstimo de valores para 11, mais ou menos, 11, 12 servidores em dinheiro, que a gente não sabia nem quem eram, porque ela nunca quis passar e deixar o servidor constrangido. Ela ainda não deu, ela vai passar para a gente agora os nomes que a gente pediu, porque até então a gente entende assim, se a pessoa foi lá pedir um dinheiro que o sindicato tem no estatuto a permissão de emprestar, a pessoa também tinha que ir lá pagar. Sim. E não foi. E ela não se sentiu na obrigação de cobrar, porque a pessoa ganha pouco, e aí como é que vai devolver aquele dinheiro? Estava num momento sem salário, tudo e tal. Com isso, o que ela fez nesse momento que a gente estava buscando descobrir o que tinha acontecido? Ela pegou, nós somamos os valores, esses valores de conta de luz, de tudo. A Andréia pegou um empréstimo e devolveu 20 mil para o sindicato. Porque ela entende que foi ela que fez emprestou, o servidor não voltou para pagar, e ela assumiu a culpa, né? E agora o servidor deve a ela, a gente fez um acordo com ela, cada vez que um for lá pagar, a gente devolve a ela. Existiu também nesses momentos, a gente tem um restos a pagar, que é da gestão lá de trás, antes da deles, que foi feito, a Andréia, quando entrou, ela fez uma auditoria, que você faz no final do mandato. Quando ela assumiu o sindicato a primeira vez, não existia nota de nada, não tinha imposto de renda, não tinha nada. O que ela fez? Fez uma auditoria. E quando a auditoria foi verificar as notas, algumas notas não valiam, não tinha valor para o auditor. Estava lá, existe, ninguém tirou dinheiro nenhum do sindicato, mas as notas não tinham valor. Isso, Anderson, pode acontecer até com a gente. Porque nem sempre a nota que você pega, eu não conheço. Eu sei que ela tem que ter CNPJ, mas, às vezes, para a justiça, aquilo ali não vale. Para a justiça tem que ter, né, os tem umas questões documento válido. Certinhas para você fazer a nota. E que muitos lugares deveriam fazer dessa forma, mas não fazem. E isso gerou uma dívida de 40 e poucos mil de restos a pagar, que está lá na prestação de contas e vai ficar para sempre, até que alguém processe a presidente daquela época, coloque ela na justiça e peça esse valor de volta. Não acho justo, isso é a minha opinião, porque ela não tirou dinheiro do sindicato. Esse dinheiro não foi retirado, ele não foi comprovado. Existe a nota ali. Para mim, ela prova que existe a nota. Ela talvez não prove se a gente entrar na justiça, é uma outra questão. Mas é uma pessoa que ela continua a vida dela normalmente. Ela não enriqueceu com 42 mil, 43 mil, ela não enriqueceu, não tem nada disso. São erros que ali dentro só quem passa é que sabe o que pode acontecer. São erros materiais, né, gente? São erros materiais. Ali, né, no trato, no dia a dia com essas questões, se você não obedecer mesmo, muita gente confunde. Nota de balcão não é a mesma coisa que nota fiscal, não tem a mesma validade. Então tem que ter essa diferença, né? O nosso querido advogado, doutor Robinho, aqui, vai falar melhor que eu, inclusive, sobre isso. Só fazer um adendo aqui com a Kátia. Tá ligado. Porque quando nós ficamos sabendo, eu conheço o temperamento de Chico. E nós conversamos, eu falei assim, Chico, então você fica. Porque eu sei que se ele aparecer e ela fosse fazer alguma coisa, o negócio não é... Então vai eu e Kátia, vamos conversar com ela e resolver. Outra coisa, sobre o imposto.
todo mundo sabe que o sindicato é isento, tem as declarações de imposto de renda, mas houve alguns equívocos. Então, você tem que fazer as correções e houve esses problemas. Tem esses deslizes, acontece com qualquer um, ninguém está livre de nada. Então, foi isso. Não quer dizer que nós fizemos, que nós fraudamos o sindicato ou roubamos o sindicato. Longe de mim, até porque nós tivemos propostas de outros governos com direito a cargos de sub e tudo, e nós não abandonamos a causa. E o que eu fico mais triste são as pessoas, que até algumas pessoas que me conhecem, que nós ajudamos, não estou cobrando nada a ninguém, que é a obrigação do sindicato, e são os primeiros a apontarem para a gente que a gente está roubando. Complicado. Complicado. E aí, Anderson, o que aconteceu? Diante dessa devolução dela, diante desses 40 e poucos mil, não sei se são 42 ou 46, está lá nos balancetes, ainda existe um processo trabalhista que a gente paga dessa mesma gestão que existe esse restos a pagar, porque não tinha carteira assinada com a advogada. E ela processou um direito dela, trabalhista, e agora, ano passado, nós conseguimos fazer um acordo e a gente vem pagando mês a mês. Só que esse processo gerou um sequestro na conta de 30 e poucos mil. E esse sequestro não tinha recibo na prestação de contas. A gente não sabia, a Andréia também não sabia. Robinho foi ao Rio buscar esse recibo agora, quando a gente começou a descobrir aonde tinha ido, por que essa diferença. Já colocamos também na prestação de contas. E existe uma questão entre sindicato e federação, que depois que a gente perdeu a contribuição sindical, a gente tem por obrigação de ajudá-los para que a federação, que é uma entidade maior que a gente, ela não acabe. E a Andréia tinha emprestado um valor para eles e ia receber quando a contribuição sindical entrasse. Você vai lembrar que foi na época que Tricano entrou com um processo contra a gente e a gente desistiu de fazer até a contribuição. Então, os 2 anos, a Andréia emprestava e ele ia ressarcir quando ele fosse receber a contribuição. E aí também não houve. E aí a federação assinou para a gente, sim, dizendo que foi, porque foi emprestado. Entrou como termo de doação, que estão dizendo aí que foram doações ilícitas, não foram. A gente pode fazer, a gente tem por obrigação, a gente não pode permitir que o movimento sindical acabe. É a nossa proteção. Você sabe, você acompanhou, se a gente não tivesse em 2016 e 2017 o sindicato, a federação mandou várias vezes, arrecadou cesta no Rio para a gente e veio nos movimentos aqui com a gente. Trouxe pessoal. Se a gente não tivesse, a gente tinha perdido tudo na Câmara. Não por conta de vereador, não estou falando de ninguém. Mas se a gente não fizesse o movimento que foi feito, se a gente não fosse para lá brigar, lutar, você sabe que foi colocado cachorro, que foi cercado tudo, porque eles sabiam que a gente tinha um movimento forte. Essa é a explicação que todo mundo estava querendo. Era isso que a gente queria falar na sexta-feira. Não sei se muitos esperavam que fosse isso, porque eu acho que o movimento que eu vejo é que esperassem que a gente dissesse que a gente tinha roubado 131 mil. É provar que a gente roubou 131 mil. A gente não precisa roubar 131 mil. Até porque eu vou estar roubando de mim mesma, porque eu sou servidora há 23 anos. E não é a minha índole, não é a dele, não é a dele. Pelo contrário, se a gente, por muitas vezes, como a gente já viu acontecer aí, era muito mais fácil para mim aceitar um cargo na prefeitura e ficar apanhando do lado de lá e recebendo um valor muito maior, do que estar do lado de cá e ter perdido o que eu perdi. Porque a primeira coisa que eu perdi foi a minha hora extra. Primeira coisa que me tiraram. Então, assim, eu só perdi. Mas quando eu assumo as coisas, eu tive essa educação, eu vou até o fim. E não tem por que ficarem pedindo, porque estão pedindo para a gente se afastar. A gente não vai se afastar. A gente não fez nada. Não. Então, a gente vai continuar lutando pelo servidor. Hoje foi desviado o foco. É muito tranquilo. Você está vendo os 5%. Semana passada, a gente não conseguiu sair do sindicato, porque se você sai... Isso é importante a gente falar, né? Enquanto a gente está tendo que ter um tempo dedicado aqui para explicar essa situação, que ficou muito clara, que foi manipulada para alcançar esse objetivo, né? É um áudio editado, é um áudio vazado irresponsavelmente, são conversas técnicas internas que foram passadas por um entendimento não tão fácil, né? É difícil você explicar isso para quem está de fora, quem não é contribuinte, quem não sabe, quem não é do sindicato. Então, tudo foi manipulado. Enquanto a gente está aqui perdendo tempo quanto a isso, a gente está aqui
com um erro crasso da prefeitura, através da procuradoria do município, que mandou irresponsavelmente um aumento de salário de prefeito, vice-prefeito, secretário, junto com uma conquista da categoria. Isso não está sendo discutido, né? Isso não está sendo debatido. A categoria perdeu os 5,1 nesse mês. Por enquanto, a gente não... E semana passada, a gente não pôde sair do sindicato, porque se a gente sai, vão dizer que a gente está fugindo. Claro. Então, a gente, em reunião, nós três, nós optamos pelo quê? Vamos ficar aqui dentro e atender todos os servidores que vierem. É direito deles saber o que está acontecendo. E atendemos todos aqueles que foram lá. Nós sentamos e a gente estava lá o dia inteiro para atender. E, infelizmente, foi uma semana perdida, né, e um mês perdido, porque aí venceu a folha, né, fechou, e a gente não conseguiu correr com isso. Por incompetência, perde toda a categoria. Perdemos, quer dizer, por uma questão que você deveria estar protegendo. Claro. Esse ano tem eleição no sindicato, a gente consegue entender. Nós recebemos, Anderson, se você vê a quantidade de áudios, sabe, do que está sendo articulado por trás da gente, porque ano que vem tem eleição para prefeito, eu digo para o servidor que hoje o nosso sindicato é um sindicato muito forte. Não é um sindicato que qualquer prefeito quer ter sentado lá. E assusta quem está com intenção de manipular a categoria. Né? Sabe do que a gente fez, sabe do que a gente faz, sabe que nós somos chatos. A gente pode não estar conseguindo fazer manifestação, porque a gente depende do servidor para isso, em assembleia, mas a gente vai todo dia praticamente ali na prefeitura bater de porta em porta. E aí, você vai fazer o quê? A gente vai para a procuradoria, e aí, como é que nós vamos resolver? Então, fica confortável quando esse foco virou para o sindicato. Não tem roubo, não tem rombo, não tem nada disso. Teve ajustes que, no momento de tumulto, Andréia, na situação em que ela estava, e é uma pessoa de um coração que todo mundo conhece, ela ajudou. Cabia ao servidor também voltar e devolver. E cabia muita gente que também, naquele momento, se aproveitou da situação, chegar e dizer, não, eu estava lá e eu vi. Mas as pessoas não aparecem. A gente sabe que a gente vai viver um momento de eleição no sindicato, que aí as articulações começam em cima e o servidor não consegue perceber isso, que é em cima dele. Eu tenho um áudio que está comigo, de uma pessoa convidando a outra para entrar na chapa, mas antes de conversar com um pretendente a candidato a prefeito. Isso não pode existir dentro do sindicato. O sonho de todo mundo, você sabe disso, é tirar o PCCS. É destruir esse plano que ajudou o servidor. Se o sindicato, como legitimado, não fizer nada, o poder público pode efetivamente fazer isso, né? Infelizmente. Né? E a gente tem que se atentar, que eles não estão se atentando. Ano que vem, numa eleição, que a gente tem mais vereadores na Câmara. Verdade. Se a gente não tiver vereador a nosso favor, vereador trabalhador, vereador que vote pelo servidor, a gente corre o risco, sim, porque se eles votarem lá, a gente fica aí correndo na justiça, que você está vendo quanto tempo a gente espera. Vai ser difícil de conseguir. Né? Aí vai perder o plano, vai parar na 4ª parcela, e quando que a gente vai voltar a ter revisão? Quando que a gente vai ter reajuste? E vai perder um plano que tanto se lutou para ter. Vai se perder um benefício do plano de saúde que tanto se lutou para ter. Mas o servidor não está atento para isso. Ele está preocupado quem roubou dentro do sindicato. Um sindicato que defendeu, que defende. A gente responde a processo criminal para defender o servidor. Eles não respondem, não, mas a gente responde. Eu respondo, eu nunca tive problema criminal na minha vida. E não fiz nada, mas respondo porque o servidor invadiu a prefeitura. Então, a gente responde por eles. Cai nas costas da gente. E eles estão preocupados se a gente roubou ou não 130 mil. Eu vejo uma questão de vingança, eu vejo uma questão política. Né? É um momento que a gente já sabia que ia passar por esse questionamento com relação à política, porque a gente sabe que toda vez que vem a eleição do sindicato é antes da eleição para prefeito, então a gente sabe que a gente vai... o sonho do prefeito é ter o sindicato para ele. Manipulado, é verdade. Ele não quer saber. Isso não pode acontecer, né, Chico? Olha só, e deixar bem claro aqui que não é a entidade que é processada. Somos nós. Verdade. Eu fui processado, ela foi processada como pessoa física, não jurídica. Hoje a gente responde processo como pessoa física, não jurídica. O sindicato não tem nada a ver. Se eu sair do sindicato, eu vou continuar respondendo esse processo. Sim. Então, as pessoas têm que entender a separar as coisas. Uma coisa é você estar lutando por um ideal,
que você acredita, que você vai até as últimas consequências para conquistar, que quando a gente entrou no sindicato, a nossa intenção era de lutar e conseguir benefícios para o servidor, por toda a classe, não por uma ou outra, mas lutar por todo um ideal. E pessoas hoje querendo destruir isso, porque as pessoas estão pensando em interesse próprio. E a gente não tem, isso não existe lá no sindicato. Estamos pensando no coletivo. E deixar aqui já garantido, porque a gente tem um termo de compromisso assinado pelo prefeito que ele vai dar os 5%. Ele não tem como sair fora disso mais. Os 5% ele tem que dar, ele tem que se virar e dar. Isso já foi feito um impacto orçamentário. Foi batido o martelo. Já foi batido o martelo. Então, ele tem que dar. Pode levar, pode ser, não ser agora em fevereiro, em janeiro, fevereiro, em março. Ele vai ter que dar retroativo a janeiro. Porque esse é o compromisso que ele assumiu. Entendeu? Então, a gente está bem calçadinho sobre isso. E a gente só precisa respirar e cobrar isso da prefeitura. E a gente não está tendo a oportunidade de cobrar isso. É isso que a gente quer, cobrar os nossos direitos. A gente já avisa que essa semana, se não encontrarem a gente lá, pode vir aqui na prefeitura que a gente vai estar aqui. Sem dúvida nenhuma. Anderson, cobrando, inclusive, obrigado. porque, inclusive, a prefeitura precisa corrigir esse erro, né? Prejudicou uma classe inteira, porque cresceu o olho aí para prefeito, vice-prefeito e tudo mais, né? Robinho, obrigado pela tua participação. Chico, Kátia, mais uma vez, obrigado pela participação. A gente que agradece o seu carinho com o servidor, né, com a gente, né, principalmente nesse momento que a gente passou. Claro. Muitos usaram isso, né, para fazer política, para fazer chapa, para fazer da forma que não deveria ser feito. Verdade. Até o seu cuidado com a gente, né, com todo o nosso trabalho. Eu acho que esses sim se preocupam com o servidor. Quem soube como usar essa matéria se preocupa com o servidor. A gente tem que ter cuidado com os que se aproveitam do servidor. Né? É diferente você cuidar do servidor e você se aproveitar do servidor. Tá? Muito obrigado, Anderson, por esse carinho. Eu também quero agradecer muito os outros colegas que acreditaram e que acreditam na gente. Claro, e apoiam. Eu recebi muitas ligações, muitos zaps, para não desanimar, para não deixar de lado as pessoas falarem e não abrir mão. As pessoas conhecem o nosso trabalho, sabem o nosso trabalho. Houve o erro? Houve. Estamos corrigindo? Estamos corrigindo. Ninguém é passível de 100% de acerto. Se fosse 100% de acerto, eu não estaria aqui no meio da gente. Então, eu só tenho que agradecer essas pessoas que eu estou recebendo ligações, zap, agradecendo muito de coração, e pode contar com elas que eu não vou decepcionar, nem eu, nem Chico, nem Kátia, nem os outros diretores. Eles podem ficar tranquilos que a transparência sempre vai ter e será, e é um propósito nosso. Sem dúvida nenhuma. Parabéns aí pelo empenho de vocês, parabéns pela coragem de vocês, né, Chico? Aliás, eu e o Chico apanhamos muito aí ultimamente, né? A gente foi falar de uma certa secretaria, deu um problema, mas não tem problema que a gente fala. E você, servidor, entenda que um sindicato fragilizado só interessa a quem quer explorar a categoria, quem quer perder, quem quer fazer com que essa categoria perca direitos e tudo mais. Só para isso que serve. Vocês têm que fortalecer, participar das assembleias, participar das decisões, estar junto, propor mudanças e não ficar nessa picuinha política aí que a gente viu, que tem, inclusive, candidato a prefeito, né, candidato a diretor de chapa, querendo se fazer valer, né? E virou a moda essa coisa de ficar editando áudio para ganhar e levar o nome das pessoas às nomes. Lembrem-se que não é o presidente do sindicato, não é a diretoria do sindicato. São pessoas, são cidadãos que estão lá, que estão representados. É a mesma coisa que aconteceu lá com o prefeito, né? Ah, é a mídia bandida. Que mídia bandida? Eu trabalho na mídia, eu sou bandido? É isso que está falando? Entendeu? Ah, é a diretoria do sindicato está roubando. Quem que está roubando? É o Robinho? É o Chico? É a Kátia que está roubando? Vocês estão falando de pessoas, não estão falando de seres imateriais, não. Então, muito cuidado com as coisas que vocês falam. E pensem bem no interesse por trás de tudo isso, né? E vamos seguir, porque a gente precisa de um sindicato forte. Porque a luta contra a categoria é grande, né, gente? É grande. O empenho para prejudicar a categoria, ele não para nunca. Por isso que o sindicato também não pode parar nunca. Gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Ana. Até uma próxima, né? De preferência positiva. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.